do DEMAGISTRO, a maior comunidade de professores católicos do Brasil. Está se iniciando hoje com esta aula tão importante para nós. Gostaria de salientar que eu estou muito, muito feliz de ter vocês aqui comigo para começar este novo projeto. Nós temos aqui a Jaqueline, lá da Bahia, Jacobina, Bahia. Muito boa noite, Jaqueline. Digam, por favor, quem daqui está presente, da onde é, de qual local do Brasil você está assistindo essa live. Isso é muito importante para nós. E por falar nisso, é justamente este o propósito daqui do DEMAGISTRO, né? Ser uma comunidade que alcança o Brasil, né, nos seus pontos mais necessitados, mais remotos, de uma formação de professores de fato. Né? Aqui nós temos também a Aline, de Itapetininga, a Josiane, de São José dos Campos, de São Paulo. Eu gostaria também de pedir o Rodrigo, de Diadema, seja bem-vindo, Rodrigo, seja bem-vindo, Jaqueline, todos vocês que estão aqui conosco já. Eu gostaria também de pedir que vocês nos ajudem a compartilhar esse link, tá? Não custa nada você clicar embaixo. Ao Ailton, de Avaré, aqui pertinho também de Jaú. Não, como eu dizia, né, não custa nada você clicar aí no botão de compartilhar e mandar nos grupos de WhatsApp, né, de escolas, de pais, homeschoolers, todas essas pessoas que estão se reunindo, né, cada vez mais para aprender sobre educação clássica, educação católica. Né. Com certeza o DEMAGISTRO há de contribuir muito com esses projetos, esses propósitos também. A Maria Aparecida de Bragança Paulista, a Mônica de Araraquara, olha que legal, de Araraquara aqui perto também, a Darlene de Pouso Alegre, do sul de Minas Gerais, a Yara de Bauru, a Juliana também de Araraquara, a Mariana de Bragança Paulista, muita gente daqui do estado de São Paulo. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a esta live. A Hernandes também de Morrinhos. Louvado seja Deus, o Hernandes está à frente do projeto lá de Morrinhos, que eles conseguiram abrir um colégio agora a partir das orientações do Instituto. A Isabela de Votuporanga, seja bem-vinda, Isabela, seja bem-vindo a todos que estão acompanhando agora e que também vão acompanhar depois a gravação. Tá? Andréia de Atibaia, muito bem. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, olha lá, Rosineide de Mauá, eu vou, com a graça de Deus, a gente tem que fazer isso, né? Eu vou fazer aqui uma oração, pedir que Nossa Senhora esteja conosco neste momento tão especial para nós aqui do Instituto, esse Instituto que é consagrado a ela. Para quem não sabe, Instituto Regina Coeli significa Rainha do Céu. Nós queremos consagrar esta live, a Francislaine também, de Bragança Paulista. Nós queremos consagrar esta live ao coração imaculado da Santíssima Virgem Maria e pedir que ela, como Rainha do Céu e da Terra, reine sobre todo o Brasil, sobre todo o nosso país e também sobre o DEMAGISTRO, né? Vamos entregar o DEMAGISTRO, essa comunidade lá, a Irita de Chapadão do Sul, Mato Grosso, essa comunidade que seja dela, que seja uma comunidade de Nossa Senhora, em Nossa Senhora, e do fundo do coração eu peço a presença da Santíssima Virgem Maria aqui no meio de nós, para que ela esteja conosco desde já, ao longo de todo esse processo que se inicia hoje, nessa aula inaugural. Antes de rezar, eu gostaria também de reconhecer, gente, o quanto isso, para mim, é algo que me realiza. É uma grande realização que a gente está começando hoje, o projeto do DEMAGISTRO, né? Eu tenho certeza que é da vontade de Deus que esse projeto seja feito, não é de hoje. O Ederson aí de Concórdia, seja bem-vindo, Ederson. Não é de hoje que no meu coração há um anseio profundo desse tipo de projeto. E que tipo de projeto é esse? Algo grande, que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. A força da internet hoje é muito grande. A força de restauração que existe hoje na internet também é muito grande. E nós precisamos usar muito bem dessa ferramenta. E o meu sonho mesmo,
dar pleno cumprimento a esta vocação que o Senhor me chama, que é a formação de professores, que é a condução de escolas, mas acima de tudo a formação de professores, porque a formação de professores é a alma da escola. Eu digo para muitas pessoas, isso me realiza profundamente. Por quê? Porque é o dom que Deus me deu, conseguir entender, né, o básico, o necessário para poder conduzir os professores para uma verdadeira restauração da educação no Brasil. Isso é possível, é desejável, e aqui, com a internet, com esse programa que se inicia hoje, é algo que, ao que parece, vai se realizar. Então, eu estou muito feliz com essa realização, estou realizado com tudo isso, e eu gostaria que também você, como professor, como pai, homeschooler, como alguém que está interessado em aprender mais o porquê da educação no Brasil não estar tão bem, e ao mesmo tempo o que é que nós temos que fazer para restaurá-la, né? Que você nesta live, a partir de hoje, se sinta acompanhado nesse processo, né? Nós queremos ser juntos uma comunidade, né? Em companhia uns dos outros, nesta luta pelo processo de restauração da educação, através daquilo que a gente pode fazer. E hoje o de magistro é aquilo que a gente pode fazer, né? Como dizia São Francisco de Assis, comece fazendo o necessário, depois o possível, e quando você perceber, você estará fazendo o impossível. Hoje nós estamos fazendo aqui o necessário, reunindo um grupo de professores, um primeiro grupo, que há de se expandir cada vez mais, e a formação há de se alastrar cada vez mais pelo Brasil, e Nossa Senhora vai abençoar esse projeto para que nós possamos realmente fazer aquilo que o Senhor nos chama, que é docete homini gentes, ou seja, ensinai todos os povos, né? A vocação de um professor é altíssima, é maravilhosa, e para isso nós precisamos estar juntos para aprender, para reaprender, para se formar e reformar a nossa formação, e acima de tudo ressignificar tudo que a gente aprendeu à luz da verdadeira educação, que é a educação clássica e católica. Olha lá, nossa professora aqui do Instituto de Inatéria, Silvana. Seja bem-vinda, Silvana. Vamos rezar, então, uma Ave Maria, consagrando todo esse projeto ao nome da Santíssima Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem. Pessoal, antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou professor. Inicialmente, eu fui professor de educação física, dei aula na rede pública por um bom tempo. Ao mesmo tempo, durante esse processo, eu me tornei mestre em educação. A minha área de estudos no meu mestrado foi a área de formação de professores e currículo, né? Isso foi a porta de entrada para que eu pudesse trabalhar dentro da Secretaria de Educação do meu município, onde eu também trabalhei com formação de professores e currículo, tá? Eu ajudei a reestruturar uma parte do currículo da rede municipal e, ao mesmo tempo, conduzir projetos de formação de professores. Alguns deles com quase todos os professores da rede municipal, conheci muitos professores e, ao mesmo tempo, entendi os anseios dos professores hoje, as dificuldades que os professores têm, e fiz pesquisas, estatísticas e tudo mais, a partir das quais eu pude entender realmente o que é que nós estávamos precisando de formação de professores, né? Então, trabalhei nessa área, estudei essa área, e depois disso, né, fui para a Espanha, onde pude estudar mais profundamente a filosofia, né? Tem um filósofo que eu me especializei, chamado Xavier Zubiri. Há poucas pessoas no Brasil que estudaram ele, né? Porém é um filósofo muito bom, né? Conservador, inclusive, muito adequado às necessidades dos nossos tempos, né? Um filósofo contemporâneo, mas de raiz medieval, tomista, né? E também a partir dessa perspectiva pude estudar também São Tomás de Aquino. Então fiquei um bom tempo estudando a filosofia tomista, a filosofia contemporânea,
e a partir daí eu desenvolvi minha tese de doutorado, chamada A Essência do Ensino em Santo Tomás de Aquino. Então, eu transitei um pouquinho na formação de professores, no currículo, depois fui para estudar São Tomás de Aquino, né, a filosofia, e aí as áreas que eu hoje domino são principalmente a formação de professores, o currículo e a filosofia, né. Durante todo esse processo, né, como pai, esposo, né, que já era, né, eu pude também estudar como abrir um colégio. Eu já estava dentro da Secretaria de Educação, né, entendi o que era necessário fazer, entendi o que os professores precisariam se formar, né, na essência, e formamos o nosso colégio por aqui. O nosso colégio começou como um grupo de estudos em 2017, e em 2021 iniciaram-se as aulas, com 46 alunos. Começou o Colégio Católico Regina Coeli em 2021. Hoje o colégio vai para 240 alunos. No seu 5º ano, né, nós vamos iniciar agora em 2025 o nosso 5º ano de existência. O nosso colégio cresceu muito, né, nós estamos com 240 alunos, temos quase 50 pessoas trabalhando no colégio, dentre as quais estão os professores que foram formados pelo trabalho por nós desenvolvido, né. Hoje, graças a Deus, nosso colégio é uma referência no Brasil, um modelo de educação católica, educação clássica no Brasil. Nós temos já uma plataforma de currículo onde está lá todo o nosso material reunido, né, um material didático, curricular, embasado na educação clássica e católica, está já à disposição. Esse material foi feito pelos professores sob a minha orientação. Então, essa experiência na área de filosofia, currículo, formação de professores, que hoje me dá o respaldo para poder iniciar este projeto junto com vocês, o projeto do De Magistro, a maior comunidade de professores católicos do Brasil. E por que De Magistro? De Magistro é o nome de uma obra de Santo Tomás de Aquino e também uma obra homônima de Santo Agostinho. Olha que coisa, os dois maiores doutores da igreja, né, os mais importantes doutores da igreja, Santo Agostinho e São Tomás, escreveram uma obra cada um com o mesmo nome, De Magistro, né? Então, os De Magistris, eles são, como eu disse na minha tese de doutorado, aqui eu vou ler um trechinho da minha tese, são obras que revelam de modo preciso e profundo o que deve acontecer, de modo especial, na alma do aluno, para que o professor alcance a meta de seu ato, né? Olha só, eu quis dar o nome a esse programa, que hoje se transforma numa comunidade de De Magistro, tamanha a importância desta obra e tamanho a relevância desse tipo de discussão promovido nesta obra para os tempos de hoje. Então, o De Magistro, ele é muito significativo, porque foi lendo o De Magistro que eu entendi o que faltava, de fato, em todo e qualquer curso de formação de professores. Entendendo o que estava ali, eu entendi o que faltava na formação de professores do Brasil. Porém, olha que coisa, eu não li isso na minha graduação, eu não li isso no meu mestrado, eu não li isso no meu doutorado. Eu li isso quando eu fui estudar de fato. Então, hoje nós estamos vivendo um grande dilema, né? No meio acadêmico, nós não estudamos de fato as coisas que mais importam. Eu não digo que não tem coisas importantes lá dentro, mas as coisas que mais importam estão sendo deixadas de lado na formação de professores. E você, como professor que já se formou, deve saber bem disso, né? O quanto, infelizmente, a nossa formação deixa a desejar nas coisas que são mais importantes. Como eu disse aqui, a obra de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, né, elas revelam de modo preciso e profundo o que deve acontecer de modo especial na alma do aluno. É na formação de professores hoje que nós estudamos a alma do aluno, sabendo que a educação é para a alma. É isso que nós estamos estudando na formação de professores, como ela acontece lá dentro, no mais profundo, né? Para que nós, professores, alcancemos a nossa meta, que é elevar a alma do aluno aos limites de suas possibilidades humanas, né? Elevar essa alma racional
aos limites das suas possibilidades, potencializando as potências das faculdades da alma ao máximo, né? Não, infelizmente, nós não temos respaldo para isso, nós não temos formação para isso, e isso é o que me deixou muito angustiado, saber a riqueza que existe numa obra dessa, e ao mesmo tempo, o quanto nós estamos distantes de discutirmos esse tipo de realidade dentro dos cursos de formação de professores, né? De magistro, né, sobre o ensino. E nós não estudamos essa obra, ou passamos por ela por alto, né, deixando de lado uma riqueza tão grande como essa. Pudemos perceber, inclusive, o quanto essas obras não são hoje meditadas em sua profundidade. Isso eu defendi na minha tese de doutorado. Inclusive, defendemos que, se fossem estudadas de maneira rigorosa, atenta e profunda, muitos dos dilemas da pedagogia na atualidade seriam resolvidos. A ponto, inclusive, de se tornar até essa nossa tese um trabalho dispensável. Eu renunciaria à minha tese de doutorado. Eu jogaria minha tese de doutorado fora, se o De Magistro fosse lido e meditado nos cursos de formação de professores. O De Magistro de São Tomás de Aquino é uma obra extraordinária, espetacular. É por causa disso que, por exemplo, num curso que foi dado aos nossos professores, talvez você já o conheça, chamado A Excelência do Ensino Católico, eu fiz questão de dar 2 aulas, de 1 hora cada aula, só sobre os De Magistros. Por quê? Porque ali tem uma profundidade ímpar, uma profundidade que não existe, infelizmente, nos cursos de formação de professores hoje. E é por isso que eu dei esse nome aqui à nossa comunidade. De Magistro, sobre o ensino, uma comunidade de professores inspiradas nos ensinamentos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e, de verdade, uma comunidade que busca, acima de tudo, a verdade da docência e para a docência. Não esta parafernália que existe hoje nos cursos de formação de professores, que muitas vezes não leva a nada. Pelo contrário, nós queremos algo verdadeiro. E aí, pessoal, eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que a gente possa se aprofundar nisso, um conto, né? Olha que interessante, um conto, né? Para nós professores, isso tem que fazer parte da nossa formação também, a literatura. Um conto do Hans Christian Andersen, chamado A Roupa Nova do Rei, para quem esteve lá no nosso grupo, quem está no nosso grupo de WhatsApp do De Magistro. Eu falei que eu ia trabalhar com esse conto, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque olha que coisa. Um autor que já escreveu isso há tanto tempo, consegue, através do simbolismo desse conto, nos mostrar exatamente aonde está o problema da nossa formação. A nossa formação docente está aqui, ó, no conto deste rei, né, que gostava de muito dinheiro, muitas roupas, e ele gostava, acima de tudo, de roupas, né? Pensa num rei que gastava muito dinheiro com roupas. Esse é o personagem principal aqui desse conto do Hans Christian Andersen, tá? Então, qual que era? Eu vou contar aqui para vocês a história, e ao mesmo tempo a gente vai se atentar a alguns pontos para que a gente entenda de fato onde está o problema da nossa formação de professores, tá? Acompanhe aí, e depois um dia não deixe de ensinar também esse conto aqui aos seus alunos, tá bom? Então, A Roupa Nova do Rei, do Hans Christian Andersen, começa assim. Há muito tempo atrás, havia um rei que gostava muito de roupas novas e gastava assim todo o dinheiro. É ou não é esse o problema da formação de professores hoje no Brasil? Nós adoramos o novo, queremos algo novo. Chega um secretário de educação, chega uma nova editora, chega um acadêmico que acabou de se formar com o quê? Com uma novidade, né? Ele quer trazer a novidade. Ele quer renunciar tudo que já aconteceu. Ele diz que agora as coisas vão ser diferentes, né? Ele diz que na gestão dele, ele diz que agora, se você seguir esses preceitos, nesse novo caminho, nesse novo método, você vai conseguir ser um professor diferente, você vai conseguir realmente ensinar os seus alunos. E nós estamos a todo momento renovando, renovando, renovando e não sabendo para onde nós vamos, né? Tudo bem, aqui está um dos problemas, né? A novidade, né? O novidadismo. Então, toda hora a gente querendo novidade, né? E, ao mesmo tempo, muito dinheiro, né? Muito dinheiro gasto hoje
né, com formação de professores. Nós sabemos que o Ministério da Educação é o ministério que mais gasta hoje em dia no nosso país. Nós sabemos o quanto, né, se você é professor de escola pública, você sabe o quanto é gasto com livros didáticos. Né? Se você é professor de escola particular, você sabe o quanto é gasto com novas tecnologias. Né? Porém, o ensino continua o mesmo. É ou não é? Você não percebe isso? Que essa ideia de toda hora ter novidades ou de toda hora investir cada vez mais dinheiro não muda muita coisa. A formação de professores é algo que se dá na alma. A formação de professores não precisa de tanta novidade, não precisa de tanto dinheiro. Basta, como eu disse aqui na minha tese de doutorado, você ler o De Magistro, meditar e entender as verdades mais profundas do que acontece na alma do seu aluno para você ensinar. E olha que coisa, ele deu um bom dinheiro adiantado aos trapaceiros. Olha só. Essa história é a história de um rei que recebe na sua corte 2 trapaceiros. Esses trapaceiros chegam lá com a ideia de que eles são alfaiates. Alfaiates trapaceiros. O que esses alfaiates fazem? Eles dizem ao rei que eles vão criar uma roupa nova, uma roupa diferente, uma roupa que nunca ninguém viu e uma roupa que tem um segredo. Qual é o segredo? Que só consegue ver a roupa as pessoas inteligentes. Os tontos, os burros, não conseguem ver a roupa. E com esta ideia, eles convencem o rei a contratá-los. Os trapaceiros são contratados. Olha só. Estamos ou não estamos assim hoje. Em muitas cátedras de acadêmicos, nos cursos de licenciatura e pedagogia, nós temos o quê? Trapaceiros. Trapaceiros. É por isso que eu renunciei à área acadêmica. É por isso que hoje eu não me interesso nem um pouco por estar lá dentro, porque eu vi muita sacanagem, muita trapaça nesse ambiente. Em que sentido? No sentido de que as pessoas que estão lá dentro não estão preocupadas com aquilo ao qual elas são chamadas, que é a reforma verdadeira do ensino. E reforma, como diz o Chesterton, pressupõe uma forma. Né? Eu ouvi de professores dentro da universidade pública dizendo, professores que estavam quase para se aposentar, eu nunca li São Tomás de Aquino. Eu nunca li São Tomás. Então, isso não deixa de ser uma trapaça. Né? Nós sabemos isso. Nós sabemos que existem hoje, nos ambientes, todos eles, ligados à educação, uma grande quantidade, um nível muito grande de trapaceiros. Sejamos bem sinceros, é ou não é? Nós não percebemos isso. E o que é um trapaceiro? É alguém que finge. É alguém que sabe mostrar o que não é. Ele mostra-se como sendo algo que realmente ele não é. Né? Como diz Santo Agostinho, né, a mentira é dizer o que não é. É dizer o que não é. Enfim. E aí, eles fingiam trabalhar. O rei contratou eles, né, para fazer essa roupa. Eles fingiam trabalhar com teares vazios. Esta expressão vai aparecer ao longo do conto, né, do Anderson, os teares vazios. Ou seja, o objeto de trabalho mesmo, hoje, dentro da formação de professores, está desta maneira, vazio. Nós estamos estudando, muitas coisas que não servem para nada. Que na hora da sala de aula, na hora de montar o planejamento, na hora de entender de fato o que acontece com o aluno, nós não sabemos. Né? E isso eu digo em todas as áreas da formação de professores. Em todas. Hoje eu destaco aqui, eu vou falar mais disso daqui a pouco, a filosofia, as virtudes, a ética, né? E o currículo. Nós sabemos que essas 3 áreas são muito negligenciadas. E nós sabemos que de todas as disciplinas que nós estudamos no curso de formação de professores, essas 3 áreas também não estão presentes em sua inteireza, em sua solidez, em sua profundidade. Mas voltando,
Os teares estão vazios. Nós estamos ensinando de maneira vazia. Né? E aí, o que acontece? O rei está lá, esperando a sua roupa ficar pronta, nos teares vazios, uma roupa que nunca vai sair, mas por causa dessa charlatanice, né, de que só os tontos podem ver, só os tontos, ou melhor, só os inteligentes podem ver, os tontos não conseguem ver, o rei fica esperando e um pouco preocupado, né? E ele manda lá um ministro, o seu primeiro-ministro, depois ele manda um outro trabalhador da corte para procurar, para ver se está acontecendo o trabalho. O que acontece? Tanto o primeiro-ministro, né, com a sua pompa, com o seu status, quanto o outro trabalhador que vai lá, eles não conseguem ver nada. Porém, ao não ver nada, eles não se conformam com a fama que eles vão adquirir a partir dali. Mas espera aí, como assim? Eu vou falar que não estou vendo nada. Eu vou falar que eu estou vendo alguma coisa. E ele fala. Ele fala para si mesmo uma mentira, depois fala aos outros que a roupa está ficando bonita, que está dando tudo certo. E hoje, como nós estamos na área de formação de professores? Nós estamos assim, as pessoas que eram para reinterpretar tudo, que eram para dar testemunho da verdade, que era para ressignificar todo o processo de formação de professores, ao invés de ter coragem e falar o que eles sabem, o que eles estão vendo, que aquilo lá não funciona, que aquela novidade é uma furada, que aquilo lá não existe, que nunca foi feito isso, onde já se viu onde fazer uma coisa dessa, ao invés de fazer esse tipo de crítica, eles se adaptam à mentira por questão de status, por questão de dinheiro, por questão de fama. E pouca gente tem coragem de renunciar o que está aí. Né? E aí se adapta, se conforma à mentira. Né? Esse conto do Anderson é muito propício para os nossos tempos. Nós estamos num tempo em que os teares estão vazios, mas que as pessoas que deveriam denunciar esse vazio estão se conformando ao vazio e estão aderindo a essa proposta. E qual que é o problema? Estão comprometendo a educação das crianças. Estão comprometendo. Por quê? Porque não estão fazendo o seu papel ético de professor realmente que ensina a verdade. Estão esvaziando a verdade, alegando a mentira, defendendo a mentira por medo, por fraqueza ou por própria incapacidade. E nós temos que nos posicionar. Nós temos que mostrar o que realmente é a verdade, né? E aí os malandros pediam mais dinheiro, mais seda e mais ouro para continuar o trabalho. Né? Mesmo que o trabalho não funcione, continuamos investindo dinheiro. Né? Meteram tudo no bolso e continuaram a fingir que teciam nos teares vazios. Essa é a palavra da formação de professores hoje. É essa palavra que resume a formação de professores hoje, o vazio. E aí, eles diziam, né, os tecelões, não é um pano belíssimo? Eles defendiam retoricamente, sofisticamente, não é um pano belíssimo? Apontando para um tear e explicando cores e desenhos inexistentes. Né? Então, nós aqui somos a favor disso ou daquilo. Né? Dizem hoje, né, das competências, habilidades, da inclusão, da empatia, dos direitos humanos, quando na verdade nós estamos vazios de conteúdo, nós estamos vazios de virtude, nós estamos vazios de um currículo organizado e seriamente comprometido com tudo que há de melhor na história da educação. Estamos falando de coisas abstratas, de coisas que não têm completude alguma, e estamos conduzindo os nossos filhos, as nossas crianças, para o vazio. Né? Por quê? Porque o que de fato nós temos que estudar, o que de fato nós temos que saber como professores, nós estamos deixando de lado ou, infelizmente, ignorando, né? Porque não sabemos de fato. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos constituir uma comunidade forte, uma comunidade de professores católicos dispostos a defender a verdade, que vão aprender o passo a passo para ser um professor de excelência. Se você está disposto a isso, diga agora amém. É isso aí. Mas vamos continuar. Todo mundo falava do tecido esplêndido, né? E os impostores que fingiam trabalhar duro.
E aí, olhando para o tear vazio, alguns balançavam a cabeça afirmativamente. Está vazio, mas nós nos conformamos com isso. Você que é professor, seriamente comprometido com a sua docência, você está conformado com o vazio, né? Com a falta de filosofia? Você está conformado com o marxismo circulando nas veias da disciplina de filosofia? Você está conformado com o pós-estruturalismo, que defende que a verdade simplesmente não existe, que tudo é simplesmente cultura, e que toda cultura é válida e que o que menos importa é a verdade? Se você está se conformando com isso, meu filho, você precisa ressignificar realmente a sua docência, né? Então, nós precisamos de fato de uma mudança. E o que é que pode trazer a mudança, né? Olha só, a hora que todo mundo viu que os teares estavam vazios e ninguém fez nada, chegou a hora do vamos ver, né? Os trapaceiros, né? Os tecelões trapaceiros pegaram a roupa, fingiram tirar o pano do tear, cortaram no ar com tesouras enormes, costurando com agulhas sem linha, né? Filosofia sem Tomás de Aquino, né? Currículo sem educação clássica, né? Educação sem virtude, agulha sem linha, né? A sua casca da docência, né? E aí o rei coloca a roupa que não existe, finge que coloca, aceita que coloquem nele, e aí eles faziam de conta que amarravam. Porém, eles não podiam demonstrar que não estavam vendo nada. Existem acadêmicos capazes de perceber que a formação de professores está um vazio. Existe. Porém, eles têm que fingir que não estão vendo nada. Por quê? Porque se eles forem realmente estudar a verdade, eles vão ter que renunciar aos seus cargos. Eles vão ter que reconhecer que o seu salário não está sendo justo. E aí todo mundo fingia. Nunca uma roupa do rei tinha feito tanto sucesso. Ou seja, nunca uma formação de professores foi tão ruim, né, e ao mesmo tempo tão aceita. É essa a situação. Tão aceita tranquilamente. E essa é a minha inconformidade. Eu fico inconformado com isso. Uma formação tão ruim e tão aceita. Ou seja, ainda tem gente lutando para estudar nesses ambientes onde já não se ensina o que há de mais importante. Onde o que de fato importa está muito longe. E aí o que é necessário? É necessário um pouco de coragem. É necessário um pouco de bom senso. É necessário que a própria verdade, nua e crua, venha à tona. E como que isso vai acontecer? Só se nós, como professores de verdade, que amamos a verdade, que estabelecemos uma relação filial com a verdade, tenhamos a coragem de fazer como esta criança do conto. Olha só, quando o rei, incentivado por tantas pessoas, vive essa mentira de que ele está com uma roupa, quando na verdade ele está nu, ele sai para um desfile na rua. Ninguém tem coragem de dizer que aquilo é uma aberração, que aquilo está errado. Ninguém tem coragem. Porém, uma criança diz: mas o rei está nu. Aí o Anderson vai dizer: mas o rei está nu, disse uma criança. Falou a voz da inocência, disse o pai dela. E um cochichou para o outro o que a criança tinha dito. O rei está nu. A criança disse que ele está nu. O rei está nu, gritou todo o povo.
O rei ficou estatelado, porque sentia que o povo falava a verdade. Mas pensou, tenho que enfrentar isso e seguir com a procissão até o fim. Mesmo com a comunidade de magistro, mesmo com todos os professores se unindo em torno da verdade, a verdade de que esta formação que está aí não presta. Mesmo nós entendendo isso, ainda as pessoas que estão dispostas a viver na mentira continuarão. O rei disse, tenho que enfrentar isso e seguir com a procissão até o fim. O rei levantou a cabeça e os pajens continuaram a segurar o manto que não existia. Esse que é o ponto. É por isso que esse conto ele é muito propício para esta aula inaugural do De Magistro. Mesmo que nós entendamos que nós temos que estudar as coisas mais importantes para formar os nossos alunos que têm uma alma imortal, mesmo assim, a maioria das pessoas continuará na mesmice e na mentira, infelizmente. E o que é que nós temos que fazer então? Fazer como esta criança. Né? Com o nosso senso comum, né? Com o senso de realidade, caindo na real. Né? Nós entendemos, né? O que é que nós temos que fazer e agora nós vamos fazer. Ah, mas lá na faculdade se estuda um monte de outras coisas. Sim, mas nós vamos estudar isso. Que é o quê? O que importa. Para quê? Para ensinar. Ensinar quem? As crianças, que têm uma alma. E ponto. Ensinar o quê? As melhores coisas. E assim nós vamos fazer um processo de restauração do ensino no Brasil. Ponto. Quando nós aderirmos à verdade. E aí, eu encerro essa reflexão dizendo, o certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Quem disse isso é Gilbert K. Chesterton. Né? Vamos lá. Se é assim, qual é a verdade da docência? Qual é a verdade? O que é que nós precisamos realmente estudar? Eu estimo que se nós tivéssemos tido uma formação básica, né, educação de primeiro e segundo grau, né, chamado primeiro e segundo grau antigamente, né, de fundamental e médio, boa, né, com base na educação clássica, essa educação que nós estamos dando hoje aqui no nosso colégio, nós precisaríamos mais ou menos de uns 5 anos de formação de professores, se nós tivéssemos tido uma formação clássica. Né? E nessa formação, nós precisamos estudar 3 pontos principais, tá? Que é filosofia, virtudes, e nas virtudes nós entendemos a disciplina da psicologia e da ética, a psicologia que é o estudo da alma, e a ética que é o estudo das virtudes em si, e o currículo. Para poder dizer sobre isso, eu gostaria de trazer aqui um exemplo. Imagina que você precisa de uma casa. E a casa completa é a obra da educação. A sua obra enquanto educador, enquanto professor, ao longo da sua vida. Para você erguer essa casa, para você realmente educar, para você realmente fazer o bem, né, para as almas dos seus alunos, você deve ter uma planta desta casa, você deve ter alguém que leva o material para você, e você precisa de um pedreiro experiente que saiba executar com esses materiais esta planta. Concorda? É isso. Tá? O que é a planta? A planta é a filosofia. É o estudo do todo. É o estudo da metafísica. Metafísica é aquilo que está além da física, além da realidade, acima da realidade, dando respaldo e fundamento à própria realidade. Nós não vamos entender o que é educação se nós não entendermos a cosmovisão do que é o mundo, né, do que são as coisas. Nós temos que entender o ser humano dentro do cosmos. Nós temos que entender que o cosmos tem uma finalidade e que a alma humana tem uma finalidade que está além deste mundo. E esse tipo de assunto é um assunto profundo, complexo, que exige leitura, que exige meditação, que exige conhecimento de certos princípios que, infelizmente, nós não estudamos na faculdade. Né? Na faculdade, em filosofia, nós não estudamos os preceitos da lógica, da física
e muito menos da metafísica, né? Então, nós precisamos, sim, de uma planta, precisamos de uma análise, de um panorama do todo, e isso que nos dá é a filosofia, sempre foi assim, né? A filosofia, o filósofo é aquele que vê de dentro e de cima, ele vê as coisas profundas, e o que há de mais profundo nesse mundo, que é a natureza humana. A natureza humana ligada ao cosmos, a natureza humana nesse mundo e além desse mundo, a natureza da alma, a imaterialidade da alma, a necessidade da abstração, esse tipo de coisa só se estuda em filosofia. E isso precisa estar perpassando toda a nossa alma docente. Um professor deve viver em função desses princípios. É óbvio que não dá para ficar falando disso aqui, né? Mas entendam que a planta, que é a concepção de mundo, que é a concepção de ser humano, que é a concepção de eternidade, se dá através do estudo da filosofia. Então, se você tem uma boa planta, você vai fazer uma boa casa em potência. Ou seja, se você pode fazer uma boa casa, né? Porém, você precisa do material. E você precisa que alguém entregue esse material. Esse entregador é a psicologia. Ou seja, só se entende as virtudes se você entende a alma humana. E o estudo da alma humana, em suas potências, é a psicologia quem faz. A verdadeira psicologia, de base aristotélica tomista, é o que você precisa enquanto professor para poder entender a alma do seu aluno. Você precisa entender o que são as suas paixões e também quais são os seus sentimentos. Mas não só, você precisa também entender as potências mais elevadas da alma, como que a vontade funciona e quais são as partes da razão, a segunda maior potência da alma, e aí sim, entendendo as potências, né, a psicologia levando o material, as virtudes, que é o próprio material, serão estudadas e entendidas de fato. Por quê? Existe educação sem virtude? Para que serve a educação se não a virtude? Ou seja, para que serve uma planta se você não tem o material para construir aquela casa? Né? Serve só para florear, serve só para mostrar uma coisa que você nunca vai fazer. Então, você precisa da planta unida ao material. Você precisa saber o que é um ser humano para saber o que são as virtudes. Você precisa entender a natureza humana para entender as virtudes. E entendendo as virtudes e estando disposto a ensinar as virtudes aos seus alunos, você precisa saber como faz, você concorda? E nada melhor do que um bom pedreiro para isso. O que é o bom pedreiro aqui? Se a planta é a filosofia, se o material e o entregador é a psicologia e a ética, o pedreiro é o currículo. O que um bom pedreiro faz? Ele entende a planta, ele organiza bem o material, ele sabe para que serve cada material em cada momento e ele dispõe ordenadamente as coisas, cada coisa no seu devido lugar, entendendo que uma criança de 6 anos ela não tem uma capacidade de abstração alta, então por isso eu devo trabalhar especialmente a memória e a imaginação. E eu entendo também que na fase do atrevido, com 13, 14 anos, a criança questiona muito, então é nesse momento que se entra a dialética na educação clássica. E a educação clássica, o trívio e o quadrívio, nós devemos de fato começar a partir dos 13, 14 anos. Ou seja, nós não começamos pelo telhado, nós precisamos de um bom alicerce, e as paredes, elas devem subir ordenadamente, todas juntas, todas as matérias são importantes. E isso, o que nos dá de noção, é a concepção de currículo que nós temos. Ou seja, um bom pedreiro experiente, que constrói uma casa muito bem construída, é alguém que entende dos princípios da educação clássica e como eles são adequados a cada idade durante o currículo. Ou seja, professores, não era isso que a gente precisava saber? Se nós tivéssemos sido formados nisso, o que é que mais nós precisaríamos? Mais nada. Nós precisamos estudar currículo, filosofia, psicologia e ética durante uns 4 anos, pelo menos. Né? Precisamos de alguém que nos mostre o caminho sobre como estudar. Precisamos nos unir. Por quê? Porque esses conteúdos são de extrema importância, porque a escassez deles é tremenda e porque nós precisamos de um norte para reformar, ressignificar a nossa formação. Quem quer isso?
Quem quer isso? Diga, eu quero. É isso que nós estamos querendo fazer a partir de hoje nessa aula inaugural do Demagistro. Por isso que hoje eu tenho um chamado para vocês aqui. Vocês acham possível restaurar a educação? Será que a educação no Brasil ainda tem jeito? Eu digo com toda certeza que sim. Nós só precisamos de um norte. Nós precisamos de uma comunidade forte, de professores bem formados, dispostos a viver a verdade, acima de tudo, nas suas vidas, que entendendo a verdade nas suas vidas, ele olhe para dentro de si, entende o funcionamento da alma humana, e ele queira o máximo para os seus alunos, ele queira viver isso com os alunos. E assim, ele, amparado e conduzido por alguém que entende disso, vai conseguir fazer a sua função. Né? Foi por isso que nós criamos o Demagistro, a maior comunidade de professores católicos no Brasil. Nós vamos começar isso a partir de hoje, desta aula inaugural. Né? Então, você está prestes a conhecer esta comunidade. Eu gostaria de pedir encarecidamente que você fique até o final, porque é justamente no final dessa aula que nós vamos dar o caminho para todo esse processo, tá bom? O que é que nós vamos fazer? Então, como é que vai funcionar essa comunidade? A Jaqueline lá, tem jeito sim, por graça de Deus tem. O Papa Bento XVI uma vez disse, né? A gente até pôs, eu e a minha esposa, no nosso convite de casamento, né, essa frase. Há porventura sonhos irrealizáveis, quando quem os suscita e cultiva no coração do homem é o Espírito de Deus? Se foi o Espírito de Deus que inspirou esta comunidade, ela não é irrealizável, com certeza não. Então, como é que vai funcionar o nosso programa do Demagistro, a nossa comunidade? Se você entrar com a gente na nossa comunidade, você vai ter aula toda semana comigo. Tá? Uma aula, né, de cada assunto por semana. Tá? Então, lembra que eu falei? Filosofia, ética e virtudes, psicologia, ética, que é virtudes. Então, para resumir, né? Filosofia, virtudes e currículo. Em currículo, principalmente, educação clássica. Tá? Então, nós vamos ter uma aula toda semana, cada semana um desses assuntos. Então, em cada mês nós vamos repetir esses assuntos até chegar ao máximo, até esgotar o máximo de assuntos possíveis. Né? As aulas ficarão gravadas, então toda semana uma aula nova, toda semana uma aula ao vivo nova sobre um desses assuntos. E a última do mês, vai ser uma aula só para tirar as dúvidas. Tá? Então, quem estiver na comunidade vai poder tirar dúvidas sobre os temas daquele mês. Tá? Então, é uma comunidade mesmo, bem unida, tá bom? E aí, então, nós vamos ter, ao longo do ano de 2025, aula toda semana. Todas vão ficar gravadas. Uma de tirar dúvidas sobre os principais assuntos que um professor precisa saber. Tá? Inspirado em São Tomás de Aquino, em especial, né, e na educação clássica. Então, você pode ter certeza que se você entrar, qual que vai ser o seu benefício? Você vai dominar os princípios da educação clássica. Né? Você vai ter uma confiança cada vez maior sobre o que e como fazer como professor. Você vai ensinar virtudes e não outra coisa. Você vai querer ensinar virtudes, porque você vai entender cada uma das virtudes e como é que se ensina cada uma. Você vai ter alguém para te acompanhar com a experiência que Deus me concedeu, com as graças que Deus me deu, com os dons que Ele me deu, apesar de mim, apesar de todas as minhas fraquezas e minhas limitações, eu estou disposto a te acompanhar nesse projeto. E você vai saber exatamente o caminho para enobrecer o sentido da sua docência. Então, a sua docência vai ter um sentido mais nobre. Então, se é isso que você quer, né, vem com a gente. O que é que vai acontecer na nossa vida de professores a partir desta comunidade? Com a graça de Deus. Da falta de formação, do vazio, dos teares vazios, nós vamos chegar na formação de verdade.
da insegurança que nós temos, né, por estarmos sozinhos, por estarmos tão perdidos nesses tempos tão malucos, nós vamos ter uma comunidade forte de professores interessados todos numa formação de verdade para a verdade. E da solidão, né, em que nós estamos, em que cada um de nós está, nós vamos ter uma comunidade. Nós vamos estar todos juntos. Na comunidade de Magistro. Uma comunidade consagrada a Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra. Pela intercessão de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, esses grandes santos e doutores da Igreja. É isso que nós vamos começar a partir da primeira semana de janeiro de 2025. É isso, é isso. Então, voltando, a estrutura é 3 aulas sobre cada um dos temas mais importantes e uma aula de tirar dúvidas todo mês a partir de janeiro. Se você entrar junto com a gente agora, você já vai ter acesso às 30 aulas que foram gravadas, que a partir de agora já não estão mais disponíveis no nosso canal. Eles vão estar disponíveis apenas para os professores que entrarem conosco na comunidade. Todo mundo vai ter acesso a essas aulas que já aconteceram, e quem acompanhou aqui o nosso trabalho, né, no nosso programa semanal gratuito, que era o de Magistro até agora, sabe que nós falamos principalmente de todos os problemas da educação brasileira, de todas as ideologias que perpassaram e qual é o caminho que nós temos que seguir para restaurar a educação, né? Essas 30 aulas já estão lá à disposição. Se você entrar junto hoje, você vai ter também acesso ao mini curso chamado Guia do Professor Católico. Não sei se você já conhece, você já tem esse curso, né? Mas é um mini curso de 4 aulas acompanhado de um e-book em que nós vamos destrinchar cada um desses aspectos. A importância de cada um desses aspectos. A filosofia, as virtudes e o currículo, tá? O mini curso Guia do Professor Católico já está lá dentro, tá bom? Então, se você é um professor católico, entre agora e venha com a gente. Então, vamos lá, rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Corre lá e se inscreve, pessoal. Aproveita agora. Deus abençoe.